26º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o CNPq e o Laboratório de Tecnologia da Soldagem, apresenta o estudo da pressão do arco voltaico de soldagem no processo TIG. Em soldagem, a condução da corrente elétrica ocorre através de um gás ionizado, o plasma, dando origem, assim, ao arco voltaico. Quando esse jato de plasma colide com a superfície da poça de fusão, o mesmo dá origem a uma pressão de estagnação, conhecida como pressão do arco. Deste modo, na soldagem, o arco voltaico pode ser considerado não somente uma fonte de calor, mas também uma fonte de força. Essa pressão é apontada na literatura como sendo um dos parâmetros que determina a penetração da solda e o tamanho do reforço do cordão. Além disso, a pressão do arco pode ser responsável pela formação de vários efeitos no cordão de solda, como, por exemplo, o ramping, que surge em elevadas velocidades e correntes de soldagem em processos como o TIG. Conforme apresentado na figura, as seções A e B representam a seção transversal ao longo do corpo de prova. Como se pode observar, esse tipo de defeito compromete significativamente o cordão de solda. Dentre estes motivos, isso faz com que a pressão exercida pelo arco voltaico sobre a superfície da poça de fusão seja objeto de interesse nos estudos acerca de novos processos e técnicas de soldagem que visam o aumento da produtividade, da penetração e a obtenção de cordões isentos de defeitos. A metodologia empregada para a obtenção da pressão do arco consiste em medi-la sobre um orifício de 1 mm de diâmetro. A este orifício conecta-se um tubo prolongador, o qual possui um encaixe para o sensor de pressão eletrônico, permitindo a leitura da pressão do arco diretamente no mostrador de um voltímetro. Para garantir que a peça não se danifique com o calor gerado pelo arco, foi conectada à estrutura uma cuba retangular, agindo como reservatório de água, onde, por meio de uma unidade de refrigeração, a água circula promovendo o resfriamento contínuo. Para assegurar que a posição da tocha de soldagem, assim do próprio arco voltaico, permaneça centralizada no orifício de medição durante os ensaios, foi projetado um dispositivo capaz de realizar o minucioso posicionamento do arco ao longo do eixo X e Z. Esse ajuste da posição é realizado manualmente por meio de manípulas, de modo que as distâncias percorridas em ambos os eixos são medidas por dois relógios comparadores. Deste modo, pôde-se conceber um dispositivo com precisão quanto ao posicionamento do arco de centésimo de milímetros, garantindo a correta realização dos ensaios quanto à distância eletrodo-peça, eixo Z, e ensaios radiais, eixo X. A etapa seguinte foi unir o dispositivo anteriormente descrito com o restante dos equipamentos previamente desenvolvidos no laboratório, tais como o dispositivo de medição de pressão do arco, o voltímetro, a fonte de soldagem, a unidade de refrigeração e a tocha TIG, constituindo assim a bancada de soldagem, conforme apresentado nas imagens. A próxima etapa constituiu na realização dos ensaios experimentais para avaliar o comportamento da pressão do arco com base nos parâmetros de soldagem. Entre eles, a pressão foi avaliada ao variar 4 diferentes tamanhos do bocal de gás, variação da distância eletrodo-peça de 2 a 6 mm, variando de meio em meio milímetro, o tipo do eletrodo de tungstênio com combinação com diferentes porcentagens de lantânio, cério, tório, zircônio em sua composição, diâmetro do eletrodo sendo este 1, 1.6, 2.4 e 3.2 mm. Além disso, foram avaliados os parâmetros de soldagem referente ao ângulo de afiação do eletrodo, o tipo e a vazão do gás de proteção, a corrente de soldagem e a frequência de excitação. Os valores utilizados durante os ensaios experimentais para cada uma dessas variáveis estão apresentados de acordo com a tabela a seguir. Resultados e discussões. A fim de obter resultados mais consistentes, todos os valores de pressão, conforme alguns apresentados nos gráficos abaixo, foram provenientes de uma média aritmética de pelo menos 3 ensaios nas mesmas condições de soldagem. Deste modo, em relação à pressão do arco, foi possível concluir que, ao utilizar eletrodos com ângulo de afiação menor, correntes elevadas, menores distância eletrodo-peça, maior diâmetro de eletrodo, o tipo de eletrodo com composições de tório e lantânio, a pressão do arco voltaico foi maior. Já em baixas e altas frequências de excitação, a pressão do arco foi elevada, enquanto que na faixa de frequência entre 200 e 400 Hz, a pressão obtida foi mínima. Além disso, concluiu-se que a vazão do gás não interfere na pressão do arco.